Pessoas com autismo não mentem, não julgam, não fazem jogos mentais. Talvez possamos aprender alguma coisa com elas. Essa frase é do Café Press e este é o segundo bloco do Educação. Adriana, comece explicando então pra gente por que alguns profissionais, ou muitos profissionais, não sei você que vai dizer isso, não permitem que o pai entre para fazer a terapia com o filho com autismo. O que acontece? Na verdade, eu acho que é uma prática mesmo que vem dos estudos, da teoria, de que a criança, a gente trabalha, o nosso cliente, o nosso paciente, o nosso foco é a criança. E então a gente precisa que a criança esteja com o terapeuta, sozinha, e a família no aguardo disso, do acontecido lá. Só que o que acontece é que a gente tem estudado ultimamente da importância dessa família participar desse contexto, ser participante ativa do processo da criança, porque ela principalmente, pode ter a idade que for, mas ela principalmente muito pequena, ela precisa ainda dessa referência, desse modelo dos pais para o desenvolvimento, para seguir. Então, é uma coisa nova mesmo, da gente trazer essa família para dentro da terapia. Eu queria entender exatamente a justificativa. A Roberta, no intervalo, estava falando de uma outra justificativa também. Eu acho que tem algumas, assim. Eu já escutei de alguns terapeutas, tipo assim, mas eu não posso deixar a mãe entrar porque a mãe atrapalha. Isso. Porque aí a criança só quer ficar com a mãe. Poxa, que ótimo, então, que ela quer ficar com a mãe, né? Então, vamos trabalhar a relação das duas. Ou se ela está atrapalhando, que é o contrário, a mãe está tirando a atenção dela, ou ela está deixando a criança desregulada. Então, alguma coisa que tem que ser trabalhada nessa relação, porque ela está 24 horas do dia com essa mãe. Então, você tem que trabalhar isso. Então, é uma grande oportunidade, né? Mas ainda existe uma resistência de alguns pais, assim, de meio que terceirizar. Tipo assim, eu tô pagando para você resolver o meu problema, né? Só que não é assim que funciona, né? A criança tá lá dentro de um contexto, então você tem que estar junto desse contexto, né? A gente fala, meu cliente não é a criança, é a família, né? Porque a família está mergulhada nisso. Então, é muito importante que comece a mudar essa noção dos pais mesmo de não botar responsabilidade no terapeuta, né? De se envolver e estar presente na terapia. Sensacional, é isso mesmo. Não se excluir. Isso. O autismo é seu, né? Porque é o seu filho, com as características do seu filho e com aquilo também. Então, quem vai ter que saber lidar com aquilo e daquele autista, né? Porque não é uma coisa genérica. Eles são os anjinhos, a gente chama, né? Quando tem os eventos. Isso. Nossos anjos azuis. Tem umas mães que a gente já se olha e fala assim... Leva o meu para casa. Né? É um anjo. E também pode ser, gente, um bambam. Imagina! Mas eu fui enfim, nessas buscas, quando eu cheguei no Priority, que eu fui conversar com o Dr. Caio, que é psiquiatra pediátrico, e ele é especializado em autismo. E atende até muita gente que nem faz terapias lá, gente que, enfim, ele é de Campinas. E em 15 minutos de consulta eu entendi que a consulta era minha. E ele é meu psiquiatra. E quem toma remédio sou eu, não é o meu filho. Meu filho toma remédio para convulsão e para um tratamento dessa questão dos tumores, que eu vou lá no SUS buscar todo mês, parará. E eu tomo remédio para equalizar também, porque é uma montanha-russa. E eu assisto as terapias, e na época até quando ele era menor, que fazia lá com as meninas, com a Maria, eu fazia junto. Mas chegou uma hora que ele já tem um discurso, ele já se comporta diferente comigo e com outro, que tem horas que eu estou, hora que eu não estou, e tem hora que eu... Nenhuma criança autista na sala, por favor, vai tomar uma água. Eu assisto através de um vidro, que é espelho de um lado, e eu fico vendo de fora, para entender o que está acontecendo, qual é a dinâmica. Certo. Então, quer dizer, mas o Davi, ele já tem uma estrada. Já, tá escolar. Né? Quer dizer, foi um processo de você ir... Foi, mas eu fiz muito junto, muito. E ele faz coisas em grupo também, ele vai à escola, que é muito importante. Acho que quando a criança começa, quando ela já está num nível simbólico muito grande, um nível muito abstrato, que ela já tem consciência de quem ela é, digamos assim, aí você já pode partir para um atendimento individualizado, porque aí já são outras questões que você está trabalhando. Mas a família tem que se tratar assim. Sim. A família tem que se tratar, porque é uma coisa que toda criança pequena tem, né? Se a mãe... Tá nervosa? Mamãe, você tá nervosa? Isso para um autista é tão amplificado, e às vezes nem consegue organizar esse raciocínio. E ele espelha aquilo e amplifica de uma maneira que a criança está tendo uma crise
porque a mãe está deprimida, porque aí vira uma bola de neve. E quando ela acompanha o processo de tratamento, de como o terapeuta tem, né, manejos, dicas, orientações para lidar com essas situações, e elas acontecem no set terapêutico, né? Mesmo, e a gente pode ajudar nesse sentido, o dia a dia, as coisas ficam um pouco mais tranquilas, porque a família aprende a realmente lidar com aquilo. Então, por isso que a gente fala que a nova ideia, o novo olhar, é realmente olhar para a família inteira. Cuidar dessa família toda. Roberta, eu vi um vídeo seu outro dia, e você fala exatamente uma coisa que eu costumo falar, que é o exemplo da aeromoça, né? Se o avião tiver algum problema, máscaras de oxigênio vão cair, coloca primeiro em você e depois na criança. Porque você coloca na criança primeiro e depois você tá... Aí a criança sobrevive a alguma coisa, como que ela vai conseguir sobreviver efetivamente? Não vai conseguir. Então você tem que estar bem, foi o que a Bel estava falando, né? Que a família tem que se cuidar, você tem que estar bacana para poder dar o melhor para o seu filho. E é muito gostoso. Isso não é só para pais de crianças com autismo. Qualquer criança. Quem vai ter filho. E é muito gostoso ver quando a família é acolhida nesse sentido, quando o tratamento realmente abraça a família toda, o quanto todo mundo muda, o quanto ela realmente tem um olhar diferente para o filho e a resposta é diferente dela, e a criança sente que ela ou ele é outra pessoa, é outra reação, é amado. E isso realmente tem uma resposta muito boa de desenvolvimento, muito real. Tem uma coisa que você fala que é produto versus processo, né? E no caso das crianças com autismo, como é que é isso? Fala um pouquinho disso, Roberta. Eu acho que a gente está mergulhada numa cultura que foca no produto, né? No resultado. Então a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que aprender a ler, tem que saber as cores, tem que saber os números. Só que a gente esquece do processo, né? E o processo é onde está o aprendizado, é no processo, né? Se a criança pega o processo, ela pode ter o produto que for. Dá aquele exemplo da água. Pois é, muitos pais têm a tendência de a criança estar ali brincando, de repente já chega uma garrafinha de água do lado da criança. Tá, mas e aí? Primeiro, ele tá com sede, ele não tá? Ele te pediu, ele deu algum sinal de que ele queria uma água? Não. Vamos levar a criança na cozinha para buscar uma água? Isso é uma grande chance de aprendizado, né? Ela vai na cozinha, ela vai, vamos escolher o copo, agora liga a torneira, bebe água. Na hora que for beber água, você pode brincar de tim-tim, né? Então, assim, uma coisa que é simples, você pode transformar num processo onde você vai estar dando muito aprendizado para a criança, né? Qualquer situação pode ser uma situação de interação, uma oportunidade de ensinar a criança alguma coisa, né? Isso da água, do banho, na hora de se vestir, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de não já trazer as coisas prontas para a criança, né? Mas pensar com ela, fazer com ela e não para ela, né? Isso tem uma diferença muito grande nisso. No último programa você deu umas dicas de brincadeira. Comportamentos repetitivos, como abrir a porta, né? Tem mania de abrir a porta. Como fazer disso uma brincadeira, um momento de interação? Tem muita tendência, né, dessas crianças de ter um comportamento repetitivo, né, e ainda tem muitas terapias que acabam querendo, vamos extinguir esse comportamento, mas que tal, então, aproveitar esse comportamento para tentar interagir, né, porque quando a gente segue o interesse da criança, é muito mais fácil da gente acessar essa criança, é muito mais fácil dela estar motivada a querer interagir com você, né, então se a criança está abrindo, fechando porta, então eu vou me esconder atrás, cada vez que ela abrir eu vou, oi, ela vai abrir de novo, eu vou falar, oi! E a partir disso, com o tempo, ela vai acabar abrindo porque ela quer interagir comigo e não simplesmente pela motivação dela de ficar abrindo e fechando porta. Que tem um porquê também, tá regulando ela ou ela acha prazeroso esse movimento, mas enfim. A ideia é que com o tempo eu seja mais interessante do que o abrir e fechar porta. E aí ela começa a fazer isso intencionalmente para chamar minha atenção. E aí pronto, eu consegui acessar essa criança e conseguir me comunicar com ela. E isso qualquer outro tipo de brincadeira repetitiva, de alinhar carrinhos, que também é muito comum, né? Então eu vou dar o carrinho para a criança alinhar, né? Ou vou botar num lugar errado, e aí a criança com o tempo vai começar a notar você, né? E ver que você tá ali respeitando a brincadeira dela e quem sabe pode ser um parceiro dessa brincadeira, né? Então é muito importante isso, a gente tentar ser parceiro da criança e não querer conduzir a brincadeira da criança, né? Porque quando você segue o interesse dela, você tem muito mais chance de você acessar essa criança, como é com qualquer outra criança, né? Se você tá com o interesse dela, as chances dela se manter engajada nessa brincadeira é muito maior, né? E para isso acontecer, tem que mudar o olhar diante desses movimentos repetitivos. Que se você ficar vendo isso como uma coisa muito ruim, muito negativa, você não consegue nem ter essa naturalidade, usar esse caminho
para chegar na criança, porque você está vendo isso tão ruim, então por isso que o pai e a mãe observando a criança de outra maneira e achando isso uma oportunidade de interação e comunicação, isso vai bem mais fácil do que... Essa coisa da repetição, acho que quando a pessoa entende o que isso dá uma tranquilidade, que é o controle, né? Isso. É que nem que toda criança tem isso, uma fase de querer ver o mesmo filme 350 vezes. Exatamente isso. Por quê? Porque você quer ter o controle do que vai acontecer depois, porque é tanta novidade. Isso. E para o autista isso é insuportável. Então é o controle. Então, exatamente, se você coloca no controle uma coisa que você também entra no jogo, né? Mas você tem que primeiro aceitar, você tem que identificar, porque pode ter várias causas, o abrir e fechar porta, por exemplo. A criança pode estar desregulada e ela começa a fazer isso para se regular. Ela pode estar fazendo isso porque ela não tem um repertório de brincadeiras, ela não sabe brincar. Então ela fica abrindo e fechando a porta. Ou ela está fazendo isso simplesmente pelo prazer, a sensação que isso gera, às vezes um prazer visual ou um prazer motor. E uma coisa que essa coisa da repetição não é só nessas coisas que são pequenas. Tem uma coisa também que é ruim, que é isso que eu acho que é um bom aviso. Assim, na hora que você perde a cabeça e fala, para de jogar os livros todos no chão, e aquilo gera uma crise ou gera sai correndo, isso pode virar um padrão. Então, a criança vai detonar tudo, até você gritar, fazer a mesma coisa. Vira uma neurose com a mãe, ou com a cuidadora, ou com o pai, ou seja o que for. Então, é, assim, perigosíssimo. Tipo, não vou acabar disso hoje, eu vou acabar disso de uma vez. Olha, você pode estar entrando numa cilada, né? Porque a coisa da contenção, que o americano fazia muito, né? Por a criança com crise, de conter de bruços, uma almofada. De repente aquilo gera um padrão que a criança vai fazer coisas até ser amarrada numa almofada. E aí vai crescer, aí você vai fazer isso com uma criança de 15 anos? Olha, Bel, que dica, é um pesadelo. Viu? Isso segura sua onda, porque pode piorar. Ou seja, fica bem. Fica bem. Aí volta que a questão dos pais não é trabalharem, né? Não é pra te agredir, mas às vezes assim, agora vamos tomar banho. Não gosto da mamãe. Odeio a mamãe. Vou explodir a mamãe. Tudo bem, filho, não é verdade. Eu sei que isso não é verdade. Parará. Tem hora. E quando aprende palavrão, que te xinga sistematicamente de coisas inacreditáveis, que eu não vou falar aqui, porque, enfim. E aí, só para terminar o programa, que a gente já está com tempo, uma dica para esse momento, que xinga pra caramba. Uma das milhares de saídas que você já encontrou. Eu ou corto o assunto e saio batido. Não quero mais isso. Não, esse papo eu não quero. Não dá ideia. Não dou ideia. Gente, muitíssimo obrigada pela participação. Mais uma vez o tempo passou voando. Espero ver vocês aqui de volta muito em breve, porque a gente tem muito assunto para discutir ainda. Muito obrigada. Obrigada. O nosso programa está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas. Escreva para nós no educa@tvalerj.tv e fique ligado no recadinho deles aí pertinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, porque se você não se envolver, não rola. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense. O sapo, ele pediu um beijo e a princesa não queria dar, só que ele pediu com amor. A princesa deu um beijo com nojo. Eu gosto de ler porque fazendo isso eu posso aprender várias coisas dentro dos livros. Aprendo a ler mais coisas e eu vou aprendendo mais coisas que também não estão dentro dos livros, né?